Tempos de reflexão, lições dos últimos dias. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o que diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Meus amados, minhas amadas, meus amigos, meus irmãos brasileiros, paranaenses. Vivemos dias intensos. Dias em que as notícias chegam até nós como ondas do mar. Algumas trazem esperança, outras nos fazem refletir sobre os rumos que a nossa nação e o mundo têm tomado. Mas como cristãos, somos chamados a olhar além das manchetes, enxergar com os olhos da fé, da sabedoria e do discernimento que o Senhor Deus nos concede. Nessa semana que passou, presenciamos eventos que nos convidam à reflexão profunda. Não como espectadores passivos da história, mas como cidadãos do reino de Deus, que também habitam essa terra, que amam sua pátria e que desejam ver justiça, prosperidade e paz reinando entre os povos. A sabedoria nas relações entre as nações. Quando vemos as tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos se intensificarem com tarifas que afetam nossos produtores e trabalhadores, lembramos-nos das palavras do rei Salomão. O coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21:1. As decisões dos líderes têm consequências reais na vida das famílias. Cada tarifa imposta, cada palavra dita no calor das negociações ecoa lá nos lares dos agricultores, dos empresários, dos trabalhadores que dependem do comércio internacional para sustentar suas famílias. Winston Churchill, o grande Churchill, em sua sabedoria nos ensinou que a diplomacia é a arte de dizer bom cachorro até encontrar uma pedra. Não se trata de submissão, mas de prudência, de reconhecer que as palavras têm poder de construir pontes ou de criar abismos. Como cristãos, no nosso espectro, defendendo os nossos valores, os nossos princípios, independente de espectros políticos. Nós valorizamos a soberania nacional, mas também valorizamos a responsabilidade. Nós amamos nosso país, mas também reconhecemos que vivemos em um mundo interconectado, onde nossas escolhas afetam e são afetadas pelas escolhas de outros povos. O cuidado com a casa comum. A crescente preocupação dos brasileiros com a COP30, evidenciada pelo aumento de 440% nas buscas sobre o evento, nos lembra que a nossa responsabilidade como mordomos da criação do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, é que está no Salmo 24, verso 1. Deus nos confiou esse planeta não para explorá-lo irresponsavelmente, nem para idolatrá-lo, mas para cuidarmos dele com sabedoria. Francisco de Assis, que chamava o sol de irmão e a lua de irmã, nos ensinou que podemos amar a criação sem esquecer do Criador. Independente do nosso pensamento, independente de qual segmento cristão nós pertencemos. Mas também devemos ser sábios administradores dos recursos públicos. Quando eventos internacionais custam milhões aos cofres públicos, é legítimo questionarmos: estamos sendo bons mordomos? Não apenas do meio ambiente, mas também do dinheiro que pertence ao povo? A verdadeira mordomia, muito especialmente a mordomia aprendida aos pés de Cristo, a mordomia, a luz cristã, ela busca equilíbrio. Cuidar da terra que Deus nos deu, mas também cuidar das pessoas que Ele colocou sob nossa responsabilidade. Não há contradição entre amar a natureza e amar o próximo. Ambos são mandamentos do mesmo Deus. Mas, quando observamos líderes adaptando-se às circunstâncias diplomáticas, mudando até mesmo suas vestimentas para melhor servir seu povo em negociações cruciais, vemos um exemplo de liderança serva. Isso é o que eu vi, por exemplo, no Zelensky. Jesus nos ensinou: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Mateus 20, 26. A verdadeira liderança não é sobre ego ou orgulho pessoal. Isso é soberba. Isso é bobagem. Isso é desprezível. A verdadeira liderança é sobre resultados para o povo.
A verdadeira liderança é sobre humildade para reconhecer quando precisamos nos adaptar, quando precisamos ouvir, quando precisamos buscar a paz, mesmo que isso signifique abrir mão das nossas preferências pessoais. Lincoln, o grande Abraham Lincoln, em meio à Guerra Civil Americana, naquela balbúrdia toda, ele ainda foi capaz de dizer: uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. Isso ele leu na Bíblia. Ele sabia que a unidade nacional exigia sacrifícios pessoais, exigia líderes dispostos a colocar o bem comum acima das suas convicções partidárias. E no tocante ao valor do trabalho e da iniciativa? Quando vemos nossa economia crescer 4,8%, devemos celebrar. Mas também devemos reconhecer de onde vem essa verdadeira prosperidade. Talvez não venha de onde nós imaginamos. Talvez a gente esteja dando crédito à pessoa errada, ao governo errado. Ela vem do suor do trabalhador rural que acorda antes do sol, do empresário que arrisca seu patrimônio para gerar empregos, da dona de casa que administra o orçamento familiar com sabedoria. É dali que vem esse crescimento. Essas pessoas que devem ser louvadas. Essas pessoas é que devem ser reconhecidas. Provérbios dizia: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A Bíblia valoriza o trabalho honesto, a iniciativa, o empreendedorismo. Não há nada de errado em prosperar através do trabalho digno. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. Quando vemos exemplos como o da Espanha, que transformou regiões áridas em centros de produção agrícola através da inovação e da tecnologia, a gente se lembra que Deus nos deu inteligência e criatividade para transformar desafios em oportunidades. Sim, devemos aprender isso. O apóstolo Paulo, que era fabricante de tendas além de missionário, nos ensinou pelo exemplo que não há desonra no trabalho, não há vergonha em empreender, não há pecado em prosperar quando isso é feito com integridade e generosidade. E se falarmos sobre descobertas que nos conectam com a nossa herança? A descoberta de um artefato de ouro no século XIX, ou melhor, no século IX, por um jovem estudante, nos lembra da importância de valorizar nossa herança, nossa história, nossas tradições. Deuteronômio 32:7 diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atentai para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te declarará os teus anciãos e eles te dirão. Em um mundo que às vezes parece obcecado com o novo, com a mudança constante, há sabedoria em olhar para trás. Há sabedoria em aprender com aqueles que vieram antes de nós. Não por nostalgia, mas por humildade. Reconhecendo que não somos os primeiros a enfrentar desafios, nós não somos os primeiros a buscar soluções. Nós não somos os primeiros no mundo. E tudo aquilo que nós trabalhamos hoje, vivemos hoje, não é outra coisa senão fruto do trabalho daqueles que foram antes de nós. Edmund Burke, o grande pensador conservador, ele nos ensinou que uma sociedade é uma parceria entre aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos e aqueles que ainda nascerão. Nossas decisões de hoje honram o passado e também preparam o futuro. Se falarmos em esperança no meio dessas crises, quando vemos crises como a falta de água em aldeias da Romênia, durante ondas de calor extremo, nosso coração cristão se compadece. Lembramos-nos que Jesus disse: tive sede e me deste de beber. Isso está em Mateus 25:35. Mas também reconhecemos que a compaixão verdadeira não se limita ao sentimento. Ela se traduz em ação eficaz. Às vezes, as melhores intenções podem levar a políticas que na prática causam mais sofrimento do que alívio. A sabedoria cristã nos ensina a julgar as árvores pelos frutos, não apenas pelas intenções. Mateus capítulo 7, verso 16, já diz: pelos seus frutos os conhecereis. Políticas que soam bonitas no papel, mas falham na prática, não servem para nada. Não servem para ninguém. Não servem ao próximo, não servem a nós. Precisamos de um chamado à unidade, mesmo na diversidade dos tempos que vivemos. Irmãos, amigos, amigas, irmãs, queridos, eu não digo essas palavras para dividir ninguém.
Já chega de divisão. Nossa sociedade está dividida demais, as famílias estão divididas, a política está dividida, a economia está dividida. Já chega, isso é ridículo. Não estou dizendo nada aqui, não estou vindo aqui falar para provocar divisão. Eu vim aqui para provocar união. Eu não vim para atacar aqueles que pensam diferente de mim, mas para convidar todos nós à reflexão. Eu reconheço que pessoas de boa fé podem chegar a conclusões diferentes sobre os mesmos eventos. O que nos une como cristãos é maior do que o que nos divide como cidadãos. Nossa identidade primeira não é a política, é a espiritual. Somos, antes de tudo, filhos e filhas do Altíssimo, chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Eu gosto da palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Concluindo, qual é o nosso papel como cidadãos do reino? Que possamos ser cristãos que oram pelos nossos líderes, independentemente de concordarmos com eles ou não. Que possamos ser cidadãos que participam do processo democrático com integridade e sabedoria. Sim, que se posiciona, que tem seu pensamento e o defende. Temos o direito de expressão, liberdade de fé, liberdade de crença, liberdade de pensamento. Que possamos ser mordomos responsáveis, tanto dos recursos naturais quanto dos recursos públicos. Que possamos valorizar o trabalho honesto, a iniciativa empreendedora, a responsabilidade fiscal, sem esquecer da compaixão pelos necessitados. Que possamos amar a nossa pátria, sem transformá-la em um ídolo de adoração, mas de amor. Criticar quando necessário, mas sem destruir. Construir pontes, sem comprometer princípios. Como disse Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, nome difícil, aquele pastor alemão que enfrentou o nazismo, o teste supremo de uma vida moral é se ela consegue sustentar a esperança em tempos desesperadores. Vivemos tempos desafiadores, mas não desesperadores. Temos um Deus que governa sobre as nações, que ouve as orações do seu povo, que pode transformar corações e mudar circunstâncias. Que a nossa fé não seja passiva, mas ativa. Que a nossa esperança não seja ingênua, mas fundamentada. Que o nosso amor não seja sentimental, mas prático. E que ao final de cada dia possamos dizer como salmista: esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe nossos líderes com sabedoria, que Deus nos use como instrumentos da sua paz e da sua justiça na terra. E eu finalizo com as palavras do grande mestre, escritas por Mateus, no capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Fique com Deus.